bacana, tudo bem? Professor Ribas aqui mais uma vez pelo canal do CPF Cursos e Concursos, trazendo mais uma aulinha de atualidades para vocês aí. Hoje iremos falar sobre o marco do saneamento legal no Brasil, tá? Saneamento básico. É uma discussão muito acalorada que ocorreu no Congresso aí nos últimos dias e nós vamos estar trazendo alguns pontos aí para você compreender melhor a situação, tá certo? Então nós vamos aí ver uns gráficos e alguns dados importantes para poder compreender. E aí depois eu quero o comentário de vocês, né, críticas, sugestões aqui embaixo no link, tá, do canal do CPF Curso e Concurso. Forte abraço para vocês. E aí galera bacana que estão assistindo agora o canal do CPF Cursos e Concursos. Estou chegando aqui o professor Ribas Filho com mais uma aula de atualidades, tudo bem? Você que está em casa nessa quarentena, mas não desistiu, ainda batalha, continua agarrado aí aos estudos, no objetivo de conseguir um bom resultado, ingressar num concurso bacana, de conseguir a estabilidade, a tão sonhada estabilidade, de melhorar a tua vida, tá? Então aqui o canal do CPF Cursos e Concursos, aqui com Ribas Professor, vem trazendo aqui aula de atualidades, com dicas bacanas, uma pequena aulinha, para a gente poder discutir sobre sistemas importantes, fatos importantes que estão acontecendo nesse mundo agora, que possivelmente serão cobrados nas próximas avaliações, provas de concurso aí, das quais você vai se candidatar, tá certo? Então hoje eu venho trazendo um tema bacana para você, que é o marco legal do saneamento básico, brasileiro, que foi aprovado recentemente aí no Senado, no mês passado, tá? A tramitação desse projeto levou uma discussão sobre as deficiências que o Brasil tem. Você que é aluno, que assiste jornal, que entende que vê a sua realidade aí em Juazeiro, Crato, Barbalha, no Ceará e em todo o país, você pode perceber que nós temos uma deficiência enorme nesse sentido. Por exemplo, nós temos 57 milhões de residências em nosso país sem acesso à rede de esgoto. Nós temos ainda 54 milhões de residências sem água encanada, mais 15 milhões de residências sem coleta de lixo. Então isso tudo de acordo com o PNAD, um órgão ligado ao IBGE, aliás, uma pesquisa feita pelo IBGE, no ano 2018, esses são os dados consolidados para esse ano, que mostra uma insuficiência de saneamento, o que ela pode ter de impacto na saúde, na educação e no mercado de trabalho. Então ainda sobre esse assunto, que foi levado ao plenário pela medida provisória 868, e foi editada ainda lá no governo Temer, 2017, estava próxima de caducar em 3 de julho, agora neste mês, mas aí ela foi apreciada pelo Senado lá no dia 24, conseguiram aprovar, e aí sofreu muitas críticas de base do governo e também da oposição. E aqui eu vou tratar algumas coisas a respeito do que é a favor, do que é contra, o que foi levantado na discussão, para a gente poder entender os impactos que isso tem na população brasileira e como é que isso vai ser cobrado, como é que pode ser cobrado, o que é que podem exigir da gente, qual conhecimento deveremos utilizar nas questões que iremos responder aos concursos que iremos participar, tá? E assim como vocês, eu também sou um estudante, e a gente também está sempre prestando concurso para poder buscar uma estabilidade, aquele tão sonhado cargo que você deseja conseguir na Polícia Federal, Polícia Civil, guarda, no DEPEN, concurso de prefeitura, concurso de educação, os mais variados concursos que a gente pode estar trazendo um pouco de conhecimento, contribuir com essa tua batalha na vida aí para poder conseguir o sucesso profissional, tá certo? Então ainda o Brasil não está longe da universalização do abastecimento de água, porque nós temos no país inteiro cerca de 85% das casas brasileiras tem como principal fonte de água a rede geral de distribuição, aquela que vem da rua, aqui na nossa região nós chamamos de CAGES, em alguns municípios SAEC, e outros chamam também SAAI, e por aí vai, tá? Então isso segundo a pesquisa que eu te falei agora há pouco, do PNAD, realizada pelo IBGE no ano 2018. Então, mesmo assim, com 85%, quase que 100%, o que está mais próximo aí do 100%, eu tenho certeza que é a distribuição de água. Mesmo com isso, há uma disparidade muito grande com relação às regiões. Os 10 estados com menor acesso são Norte e Nordeste. Rondônia apresenta a pior situação na questão da distribuição de águas aos estados do Sul, Centro-Oeste
e Sudeste tem índice de acesso, né, de água entre 80%. Tá? A gente vai ver isso aqui, tá? Deixa eu pegar aqui um mapazinho para vocês poderem perceber, tá? Aí, então, você vê uma escala aqui, né, de verdinho, né, acho que seja verde ou azul, não sei qual é essa. Tá? Então, aí você vê nessa escala, né, a quantidade de residências que tem acesso ou não à questão da água. Então, quanto mais escuro a água, né, aliás, quanto mais escuro a cor no gráfico, isso significa que a residência, né, que é a região, aquele lugar, tem acesso à questão da água, né, ali onde está marcado, né, com a cor mais escura, dentro do gráfico aí que você consegue visualizar comigo agora. Né, onde está mais clarinha, né, são as regiões que têm menos acesso. Então aí os 10 estados com menor acesso são do Norte e Nordeste, Rondônia 43,6%, como eu disse é o da pior situação. Estado do Sul, Sudeste, Centro-Oeste tem índice de acesso entre 80%. E nós temos aí São Paulo, que está bem mais escuro, né, com quase que 96%, né, de acesso à rede geral de água. Então, as diferenças no campo e na cidade também ajudam a explicar essas discrepâncias. Ainda segundo, né, esse levantamento feito pelo IBGE, 94% das casas urbanas do país usam a rede geral de distribuição, enquanto nas zonas rurais, né, esse número cai para 34%. Então, o problema no Brasil também, né, segundo essa pesquisa, é o desperdício, né, na utilização dessa água, né, que vem pela rede geral. Então, o Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, né, traz aí dizendo que 38% de toda a água distribuída não é contabilizada por causa de vazamentos e ligações irregulares nas falhas ou na medição. Tá? Então, aí vamos aqui, né, nós temos uma informação de que cerca de 100 milhões de pessoas não têm acesso a esse sistema. Aliás, hoje cerca de 100 milhões de pessoas não têm acesso ao sistema de esgoto e 16, quase 35 milhões não têm acesso à água tratada. Né? Atualmente, apenas 6% das cidades são atendidas pela iniciativa privada, né? São empresas que fazem ali, né, que exploram, né, essa atividade. E nas outras 94 são feitas pelas companhias estaduais ou municipais, como eu falei agora há pouco. Né? Aqui na nossa região nós temos CAGES, né, e vários municípios aí afora, em vários estados, muda de nome, tá bom? Então, nós vamos aqui para esse outro gráfico, que você vai perceber o seguinte, onde nós temos aí 91% dos domicílios tem seu lixo coletado diretamente, né? 91% tem seus lixos coletados diretamente, 83%, né, ou por caçambas, 8%. O pior estado nesse indicador é o Maranhão, onde tem 68% dos domicílios, né, sem acesso a essa coleta. E os melhores são Rio de Janeiro e São Paulo, cerca de 99% cada. Você vê ali na cor mais escura nesse gráfico, né, onde nós podemos visualizar, né, aqueles estados que têm uma eficiente coleta de lixo, tá certo? Então, na falta de alternativas para destinar seu lixo, muitas casas maranhenses ali na região Nordeste, né, tem uma igual porcentagem que é semelhante à do Piauí. Esse pessoal faz o quê? Queimam o lixo. Né? 26% das casas piauienses e também maranhenses queimam esse lixo, né? Porque além de ser um crime ambiental, uma queima de lixo deixa o local inadequado e pode causar grandes incêndios, né, em imensas proporções, tá certo? Vou lembrar do episódio aí que tivemos em Eldorado do Sul, no Rio Grande do Sul, né, onde nós tivemos aí um fogo consumindo uma grande área por conta de uma incineração, né, de resíduos que aconteceu naquela região, tá? Então, os defensores desse projeto do Marco de Saneamento Legal brasileiro afirmam que a intenção é atrair investimentos privados, que vai melhorar e ampliar a qualidade do serviço a toda a população brasileira, chegando a cerca de 1 bilhão de empregos nos próximos 5 anos no país, o que serviria para incentivar a economia. Vistos aí que nós temos, né, uma grande quantidade de desempregados hoje, né, já tínhamos anterior à pandemia, e agora com essa pandemia, né, esse número aumentou de forma absurda. Tá? E aí, os senadores que apresentaram o projeto trouxeram como benefício, né, essa questão de gerar emprego, tá, nos próximos 5 anos, aí, aproximadamente 1 milhão de emprego no país. Já o FMI apontou que a previsão para o PIB desse ano, devido à pandemia, nós teremos aí um PIB, né, negativo de 9,1 percentual, né, e a previsão para poder recuperar isso, o investimento deverá acontecer na faixa de 700 bilhões, né, de dólares
né, a previsão que foi feita aí pelo FMI com relação ao Brasil, tá? Então, nesse outro gráfico aqui, nós podemos perceber a coleta de esgoto, né? Essa aqui é a pior de todas, né, voltado para o saneamento, né? Nós temos aí coleta de lixo, fornecimento de água tratada e coleta de esgoto, que compõem, né, essa área. Então, no Brasil, a área mais precária, apenas 66% da população brasileira tem acesso à rede, né, segundo o PNAD. O Piauí é o pior da lista, com índice apenas de 7% das residências, né, que possuem, né, rede de canalização de esgoto. E em outros 13 estados, esse número ele é menor do que 50%, você pode perceber no gráfico aí, porque grande parte dele é uma corzinha laranja mais clara aí, né, amarelo. Não sei que cor é essa aí não, né, mas eu creio que seja essa. Então a numeração, pela claridade aí, a interpretação do gráfico, você vê que mais de 13 municípios apresentam um número menor que 50%. Tá? Ainda dentro desse projeto existe a possibilidade da Agência Nacional de Águas passar a ser o responsável pela regulação desse serviço. Aí no slide você nota que eu esqueci a palavra serviço, tá? Mas a palavra seria essa. A Confederação Nacional das Indústrias aponta que a falta de saneamento no Brasil é causada justamente por não haver uma concorrência nessa área. Tá? Então esse seria o principal problema do Brasil, para que ele avance na questão do saneamento básico para todos. Isso segundo a Confederação Nacional das Indústrias. Aqui nesse outro gráfico, você vai ver informações por carência de saneamento básico. É o que mais me preocupa quando eu estava tentando elaborar essa aulinha para a gente poder discutir aqui sobre o assunto. Então a carência de saneamento básico ela tem impacto direto na saúde das pessoas. Segundo o SUS, o Sistema de Informações Hospitalares, houve mais de 3 milhões de internações por conta da doença relacionadas à insuficiência de saneamento básico nos últimos 10 anos. Aí, se a pesquisa foi consolidada em 2018, então você pode voltar até 2008, nessa escala, 2008, 2009, para poder perceber a quantidade de internamentos que foram provenientes, que foram causadas por conta da questão da falta de saneamento básico adequado nas regiões em todo o Brasil. Então, houve uma redução significativa de doenças ligadas ao saneamento básico ineficiente na última década no Brasil. O número de internações por 100 mil habitantes passou de 184 para 65 em 2018. Então você vê que mesmo nós não temos um investimento nessa área, um investimento maciço, mesmo assim, com o avanço da ciência, com muitas outras coisas que vêm colaborando para que isso ocorra, nós tivemos uma redução dessa taxa de internação por conta da falta de saneamento básico em diversas regiões do país. Dentro do gráfico você consegue perceber aí que a região norte é a mais afetada, as bolinhas amarelas, quando se trata dessa taxa de internação. E aí depois você vem em segundo aí a cinza, que é o nordeste, e logo após todas as outras, tá certo? Então as doenças decorrentes da falta de coleta de esgoto e de lixo, ou de acesso a uma água tratada, incluem todas aquelas causadas por contato com fezes, transmitidas por insetos, verminoses, teníases, cólera e por aí vai, tá? Então, o Sistema de Informações sobre Mortalidade lá do Ministério da Saúde também afirmou que essas doenças relacionadas ao saneamento básico inadequado foram responsáveis por 73 mil mortos em 10 anos, entre 2008 e 2017. Então você vai pegar esse número aí, a falta de saneamento básico matou aproximadamente aí o número de pessoas que morreram do Covid, Hoje já estamos em quase, em 80 mil mortos no Brasil. O saneamento, a falta dele, matou por conta das doenças que são provenientes disso, da falta dele, matou 73 mil pessoas entre 2008 e 2017, tá? Então aqui, ainda segundo os simpatizantes desse projeto, a concorrência aumentaria a eficiência, e tornaria a conta de água mais barata. O pessoal que são contra esse projeto diz que são totalmente contra, porque o contrário é que vai ocorrer. As contas mais caras nas periferias, deixadas de lado, não daria lucros às empresas. Como é que uma região sem infraestrutura vai conseguir dar lucro a uma empresa que vai estar explorando a questão do saneamento básico, sem cobrar altas taxas? Então é um ponto a se pensar, tá certo?
Então a possibilidade de exploração por blocos, né, foi uma saída que eles pensaram para poder a empresa pegar blocos tanto rentáveis quanto não rentáveis, para que houvesse uma integração e investimento, né, para poder fazer essa universalização até 2033. Então essa empresa, né, vencedora da licitação, teria que assumir as metas de universalização em toda a área. Tá? Aqui no último gráfico, né, a gente vê aí o impacto da carência de saneamento por faixa etária. Né, você vai ver aí entre janeiro e março de 2019, 32 mil internações por doenças relacionadas à insuficiência de saneamento. E as crianças sempre são as mais afetadas. 40% das internações foram pessoas de até 14 anos. Você consegue concluir isso aí, pelo gráfico. Então, cruzando esses dados escolares aí, de crianças a 14, com as informações de saneamento, os pesquisadores vão identificar que o número de 1%, no acesso ao serviço de saneamento básico já tem um impacto relevante no aumento da frequência escolar das crianças e na redução da taxa de abandono e na distorção de idade séria. Esses aí são parâmetros que são utilizados pelo MEC para poder fazer um estudo de quanto a educação evoluiu. Então, o gráfico consegue permitir isso. Tá? Aqui, para encerrar a nossa aula, nós vemos aí uma opinião da oposição que não há motivos para crer que a iniciativa privada vai conseguir explorar as regiões sem cobrar altos valores, porque essas regiões vão ter uma infraestrutura basicamente precária e esse investimento vai demandar um gasto enorme. É claro que a empresa que vai estar ali trabalhando, vai estar explorando, vai querer esse retorno ali no lucro, então as taxas são possíveis empecilhos para a aprovação desse projeto, para o sancionamento desse projeto lá no presidente da República. Né? Então, com a carência, com o problema da pandemia, outra coisa que eles pretendem trazer como vantagem seria a geração dos 5 milhões de empregos, para incentivar a economia, que já vai ser abalada na taxa dos 9,1 pontos percentuais de PIB negativo aqui no Brasil. Então, cabe a nós aqui refletir para poder encerrar o seguinte, quais dessas obras, quais obras nós tivemos no Brasil, quais empresas no Brasil nós tivemos que foram privatizadas, que trouxeram benefício à população sem trazer altos preços. Outra reflexão que eu quero deixar aqui para vocês é: pense nessa pandemia sem o Sistema Único de Saúde, um sistema público que consegue atender a população, mesmo que com deficiência, ainda assim é a principal base de apoio para aqueles que mais precisam. Então a gente tem que pensar sobre isso, nessas questões para ponderar nos benefícios e malefícios. Então tudo que a gente tem que fazer é pensar sobre esse assunto, para poder se posicionar quando for cobrado nas questões de concursos de quais iremos participar, tá certo? Então ainda nós podemos pensar sobre outros equipamentos, como por exemplo a Caixa Econômica, que não oferece um serviço bacana e que muitas pessoas já cogitaram na privatização. E o truque é basicamente esse, deixar que o serviço público se deteriore, trazendo à luz de uma privatização sobre a desculpa de que irá melhorá-lo. Então, dessa mesma forma, está acontecendo aí com o saneamento básico no Brasil, que nós poderemos ter as parcerias público-privadas para poder trazer saneamento básico a uma população carente em todo o país, cobrando umas taxas justas e que a população pudesse pagar, tá certo? Então aí, se você conhece, o desafio é esse, se você conhece alguma privatização que trouxe benefícios sem cobrar preços exacerbados da população, você deixa aqui embaixo no link aqui do canal CPF Cursos e Concursos para a gente poder discutir sobre esse assunto, tá bom? Porque até hoje todas as privatizações que eu conheci, às vezes oferece ainda um serviço ineficiente e ainda assim muito caro, tá certo? Então, se é para continuar ineficiente e cobrando muito caro, então que seja pelo Estado mesmo, tá? Então é melhor que esteja assim, porque a gente pagaria um preço mais barato, um preço mais acessível. Esse é o meu pensamento enquanto cidadão e não como professor. E eu quero a opinião de vocês aqui embaixo no link e até o próximo encontro, beleza? Pode? Pode.